Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu escrevi uma pequena introdução porque eu quero ter certeza do que eu vou falar e não quero esquecer nada, porque eu acredito que é uma reflexão bastante importante a que eu quero fazer com vocês. Então, o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil foi instituído oficialmente no dia 10 de novembro de 2011 para ser comemorado anualmente em 20 de novembro. Eu me senti na obrigação de gravar um programa sobre negritude versus branquitude por causa de duas coisas que aconteceram comigo na semana passada. Primeiro, eu reencontrei uma amiga de adolescência que eu não via há muito tempo. E acabamos falando que hoje era feriado. Eu perguntei a ela por que era feriado. E ela me disse que era o Dia Nacional da Consciência Negra. E eu, que confesso que sempre fui contra esse feriado, por achar que ele era desnecessário no nosso país, usei uma expressão que eu acho chula e disse: eu não aguento mais esse mimimi e essa vitimização. Se existe o Dia da Consciência Negra, deveria existir o Dia da Consciência Branca. A Constituição já diz que somos todos iguais perante a lei. E a Constituição, para mim, é a segunda lei mais importante a ser seguida. A primeira é a lei de Deus. E a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. A primeira vez que Deus me fez meditar sobre isso foi quando eu vi uma imagem de Jesus Cristo em um bairro de negros em Nova York, uma imagem de Jesus Cristo negro. Confesso que naquele momento eu fiquei chocada. A minha primeira reação foi: Jesus, será que eles estão, desrespeitando? Eu não lembro a palavra que veio exatamente na minha cabeça, mas foi tipo, eu vi a imagem e fiquei chocada. E eu fiquei ali na frente daquela imagem por alguns segundos, alguns minutos, e Deus me disse: mas por que tu tá chocada? Não é? Por que tu acha que Jesus pode se parecer contigo e não pode se parecer com um negro? Não pode se parecer com um índio? Não pode se parecer com um asiático? Essa foi a primeira vez que eu meditei de uma forma mais profunda sobre isso. Desculpa, eu me perdi porque a minha letra é um pouco de médico. Aí eu falei isso para minha amiga e ela me respondeu: tu não achas a data necessária porque não és negra? Aí ela resolveu me contar a história dela. Essa história que eu vou contar para vocês agora. Ela é de Porto Alegre e nós temos uma amiga em comum que é de Santa Catarina. Quando ela ficou noiva do atual marido dela, que é branco e pertence a uma família que tem dinheiro, ela me contou que eles enfrentaram uma pressão muito grande dos amigos e da família para poderem ficar juntos. O melhor amigo dele fingia apoiar, mas um dia, quando bebeu demais, perguntou se ele não tinha vergonha de casar com uma pessoa que não tinha terminado o ensino médio. E quando ele disse que não, ele perguntou: você já pensou que seus filhos podem nascer negros? Eu fiquei chocada. Ela disse: não te preocupa, eu já o perdoei. Sim, ela o perdoou porque conhece a Deus, mas não esqueceu. E seu marido, que não conhece a Deus, carrega essa mágoa até hoje. Eu peço perdão por estar lendo, É que eu não quero esquecer nenhum detalhe, pessoal. No dia seguinte, eu coloquei por acaso em um programa da TVE que estava falando sobre branquitude e negritude. Eu nunca tinha ouvido o termo branquitude, então fiquei curiosa e comecei a assistir. A jornalista era negra e estava entrevistando uma professora que era mestre e um professor que era doutorando no assunto. Ambos eram brancos. O que me chamou a atenção na entrevista é que a jornalista ela tinha uma atitude bélica em relação aos entrevistados. Eles estavam concordando com todas as perguntas que ela fazia, porque ela estava falando de uma forma como negra, dizendo o que nós sabemos que acontece, não é? Sobre o preconceito que os negros. Só que a atitude dela era uma atitude bélica. E eles só concordavam e ela, com aquela atitude
E eu quero que a gente converse hoje sem essa atitude. Eu quero que a gente converse hoje, claro, eu não tenho um entrevistado aqui comigo, mas eu quero ver se a gente consegue pensar sobre esse assunto sem ter uma atitude beligerante. Apenas vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Você quer saber o que é branquitude? Talvez a maioria de vocês saibam. Na verdade, eu sabia, mas não conhecia o termo, esse termo em específico. Esse termo é muito utilizado na academia pelos mestres e doutores. No sentido ideológico social, a branquitude crítica é entendida como sistema de privilégios raciais associados ao fato de ser branco. Vou repetir, tá bom? No sentido ideológico social, a branquitude crítica é entendida como sistema de privilégios raciais associados ao fato de ser branco. O que quer dizer isso? Se a negritude se dar conta do seu valor como negro, da sua importância na sociedade, se visa tornar os negros conscientes dos seus direitos, a branquitude visa tornar os brancos conscientes de que eles têm privilégios, a se darem conta de que a nossa sociedade ela é racista e, porque isso foi o que aconteceu comigo, vocês vão ver. Porque, por exemplo, toda a minha vida eu falei, não, eu não sou racista e eu realmente não me considero uma pessoa racista, mas toda a vida eu falei, não, o Brasil não é racista. Racista é os Estados Unidos, racista é a Espanha, que fica lá gritando para os nossos jogadores, quando eles estão em campo. Branquitude é o termo mais usado como contraponto ao termo negritude em estudos sociais. Já estou terminando. Eu peço perdão que a introdução tenha ficado tão longa e peço perdão por ter lido, mas achei que seria melhor começar assim. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o que o Espírito Santo falou comigo sobre esse assunto. Como cristã, eu não acredito em coincidências. A minha amiga vem de Porto Alegre depois de anos. Nos encontramos, temos essa conversa e no dia seguinte eu vejo um programa sobre branquitude que muda a minha visão do mundo para sempre. Quando eu acordo de manhã e peço para o Espírito Santo guiar o meu dia e me tornar uma pessoa melhor, se trata disso. De evoluir um pouquinho a cada dia, de ficar mais parecida com Cristo. Às vezes, Deus usa a Bíblia, mas na maioria das vezes, Ele usa pessoas, Ele usa livros e nesse caso, Ele usou um programa de televisão. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo depois de ouvir a história da minha amiga e assistir o programa da TVE. E antes de começar, eu gostaria de pedir ao Espírito Santo que usasse a minha vida para falar com você. Bom, pessoal, por que eu fiquei tão chocada com essa história? Em primeiro lugar, porque a minha amiga fez mais de 25 anos de casado e ela nunca tinha me falado nada disso. E eu nunca tinha imaginado que ela tivesse passado por isso e eu fiquei triste de não estar ali para apoiá-la naquele momento. Em segundo lugar, porque eu fiquei pensando o que vale mais? Os valores de uma pessoa ou a cor da sua pele? Por exemplo, ela hoje tem mais de 25 anos de casada, tem um casal de filhos lindos, a filha dela é médica, o filho se formou em TI. Esse amigo que criticou, que fez as críticas, está no terceiro casamento. O que vale mais? O que a sociedade pensa da gente ou o que nós somos de verdade? Esse é um ponto. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto quando eu vi essa entrevista, confesso para vocês, a gente já ouviu falar de racismo e tal, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre o termo branquitude e nunca tinha ouvido falar como eles expuseram ali, dizendo, bom, branquitude é ter consciência que nós brancos, somos privilegiados.
E aí eles disseram uma coisa que me chocou, eles disseram, a jornalista falou, você acha que nós vivemos numa sociedade racista? E o professor disse, sim, nós vivemos numa sociedade racista. E até aquelas pessoas que não se consideram racistas, não é por mal, elas realmente não se consideram racistas, elas são racistas. Não porque elas sejam racistas conscientemente, mas porque o sistema que veio há anos, o sistema da nossa sociedade é um sistema racista e ela está inserida dentro desse sistema, quer ela se dê conta ou não, ela é racista, porque ela é uma privilegiada. E o meu primeiro pensamento foi de negação, eu disse, não, eu não sou racista, esse cara está falando uma coisa que não faz sentido. O programa continuou, eles continuaram dando exemplos e eu fiquei pensando, depois que o programa terminou, eu fiquei meditando sobre isso. E eu comecei lá na minha infância. E eu pensei, eu tive algum colega negro na creche? Eu tentei lembrar. Olha, eu não tenho uma memória maravilhosa, pode ser que alguma coisa me escape. Mas eu lembro dos meus colegas. E eu não lembro de ter tido um colega negro na creche. Eu tive um colega negro no ensino fundamental. Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro de ter tido um colega negro no ensino fundamental. Eu estudava no colégio particular. Eu tive um colega negro no ensino médio. Sinceramente, eu não lembro. Nesse caso, eu estudava num colégio público. Mas eu não lembro de ter tido um colega negro. Eu tive um colega negro na faculdade, era uma faculdade particular. Eu não lembro de ter tido um colega negro. Eu fiz curso de inglês, eu não lembro de ter tido um colega negro. Eu fiz curso de italiano, eu não lembro de ter tido um colega negro. Eu fiz curso de informática, eu não lembro de ter tido um colega negro. Eu não lembro de ter tido um professor negro desde que eu me conheço por gente. E a primeira vez que eu lembro foi agora há pouco, quando eu trabalhei dando aula de inglês pela primeira vez, eu tive um colega professor negro. Então, pessoal, eu chego à conclusão que o que eles estavam falando, sim, isso é branquitude, né? É tomar consciência de que a nossa sociedade realmente é racista. E vocês vão dizer assim, mas Nani, como tu é alienada? Bom, talvez eu seja. É que eu não me considero racista. Eu tive um pai que na época que os negros não entravam no Clube Farroupilha, que é o clube dos negros aqui na minha cidade, ele era o único branco que podia entrar lá dentro. Então, eu tive... A minha casa sempre foi frequentada por negros. O meu pai era presidente de escola de samba. Então, talvez eu tenha tido uma criação que me fez pensar que não existia o racismo. Eu não sei, mas eu tomei consciência que sim, nós vivemos numa sociedade racista. E pela primeira vez na minha vida, esse feriado que nós estamos tendo hoje, o Dia Nacional da Consciência Negra, fez sentido para mim. E, claro, eu não sou, eu acho que a esquerda tomou essa bandeira de uma forma errada, né? Por exemplo, quando eu pensei, coisas que me fizeram pensar, mas por que eu passei o outro dia pela Globo e vi uma novela onde 90% dos atores eram negros. E eu falei, meu Deus, por que tanto ator negro?
Parece que a sociedade só é negra. E atores maravilhosos, né? Porque antigamente só existia a mulher do Lázaro Ramos, que eu nem lembro, não estou lembrando o nome dela agora, que é uma ótima atriz, mas hoje a gente vê que tem atrizes muito melhores do que ela. E a gente não conhecia. Só estamos de novo. Qual que é o problema? A gente não pode viver o equilíbrio. A gente tinha 90% de atores brancos e 10% que faziam atores, eram sempre escravos ou empregados domésticos. Hoje a gente tem 90% de atores negros. E a nossa sociedade não é assim, não é? A nossa sociedade é majoritariamente, talvez 55%, 60% de negros, mas ela não é 90% de negros. Para dar um exemplo, por exemplo, de cotas, eu sou contra o sistema de cotas. Eu acho que a gente tem que entrar na faculdade por meritocracia. O que acontece? É injusto? As pessoas não chegam lá? Não. Não é na faculdade que a gente tem que dar cotas. Até eu fiz uma vez um concurso e eu tinha um professor de Direito Constitucional que ele tinha vivido na rua, com os moradores de rua por um mês para fazer a tese de doutorado dele. A mulher teve que ir buscar ele na rua porque ele estava ficando meio pancada. E... Perdão, pessoal, eu estou com uma tosse muito ruim. E ele dizia para nós assim, ó, eu fui um dos defensores do sistema de cotas. Hoje, depois de ver o sistema de cotas implantado, eu sou contra. Porque esses alunos negros que andam pelo sistema de cotas, eles não têm capacidade de acompanhar os outros. Que tipo de profissionais a gente quer formar? A gente quer formar profissionais que somente tenham canudo? Não, a gente quer formar profissionais que tenham a mesma competência. Todos eles sejam bons profissionais. Então, na minha opinião, qual é a solução? Não são as cotas, é melhorar a base. Primeiro é dar creche para as mães poderem trabalhar. Segundo é melhorar o ensino fundamental, é melhorar o ensino médio e fazer todo mundo chegar com a mesma qualidade. Não vamos melhorar, não vamos, né? Vamos melhorar. Tem que ser da base e tem que ser para todo mundo, sabe? Vamos parar com essa história de dividir a sociedade. Mas enfim, o que eu queria fazer vocês pensar é isso, né? E o que Deus me dizia é isso, olha, tu tem que reconhecer, sabe? Reconhece, te arrepende, tipo, de repente tu achou que tu vivia num mundo que era assim, que tu não era racista, que tu não era... talvez existam, eu não sei, eu ainda estou pensando sobre esse assunto. Faz 2 semanas que eu estou pensando sobre esse assunto. Talvez existam vários tipos de racismo, não sei. O que sim eu sei é que para Deus todas as pessoas são iguais. Todos foram criados à sua imagem e semelhança. Era essa a reflexão que eu queria deixar para vocês. Eu quero... bom, foi uma frase que eu escrevi aqui para terminar. Vamos parar de repetir padrões de comportamento por impulso. Vamos pensar antes de falar e agir, não é? Não vamos magoar as pessoas porque a gente não pensou ou porque a gente tomou uma cerveja a mais do que a gente devia. E eu gostaria de aproveitar esse momento para homenagear a todos os negros do país, na pessoa do pastor Jaci, o pastor presidente da Igreja Nacional de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. E mudando um pouquinho de assunto, pessoal, eu gostaria de aproveitar esse espaço para responder uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. As pessoas querem saber se eu pago dízimo na igreja que eu frequento. Sim, eu pago. E pago com muito prazer.
Eu prefiro pagar o dízimo do que pagar a contribuição política, onde as pessoas se engalfinham, se matam, são hipócritas, mudam de partido toda hora. Eu prefiro pagar o dízimo do que pagar num clube de futebol, né? Por que acontece? Você contribui com aquilo que você acredita. Você acredita no seu partido político? Você tem que contribuir. Faça isso. Você acredita no seu time de futebol? É ele que te dá alegria todos os domingos? Faça isso. Eu contribuo com aquilo que eu acredito que é verdade. E acho que, em primeiro lugar, ninguém tem nada a ver com isso. Mas as pessoas querem saber por quê. Por quê? Porque eu quero sentar numa igreja, porque eu quero ir e poder sentar numa poltrona confortável. A minha não tem ainda, porque sai caro. As igrejas nos países desenvolvidos, tu vai lá e tu senta numa poltrona confortável. Eu quero ir no frio, no calor e ter um ar-condicionado. Tem que pagar luz, tem que pagar internet, tem que pagar tudo, tem que pagar instrumento. Eu não quero ouvir um louvor de má qualidade, eu quero o melhor instrumento, eu quero o melhor microfone. Mas para encerrar, eu quero contar uma história para vocês. Por que eu acho que o pastor tem que receber salário? Claro que existem muitos que são mal intencionados, que têm má índole, que não mereciam estar onde estão, mas a Bíblia diz que esses vão responder no dia do juízo para Deus. Mas eu fui comissária de voo e tive uma época que eu estava muito mal, muito deprimida, tinha insônia, e eu peguei o telefone às 13h30 da manhã e liguei para o pastor Jaci e disse para ele: Pastor Jaci, eu estou muito mal, eu não consigo dormir, o senhor pode conversar comigo? Ele falou assim: claro, eu vou ficar conversando contigo até que o sono venha. Nós ficamos conversando sobre vários assuntos, até que eu falei: eu acho que eu estou melhor. Eu chorei, nós conversamos, eu me acalmei, ele orou comigo e eu desliguei a luz e fui dormir. Quer dizer, eu tirei ele do sono dele, do conforto do lar dele. Ele estava dormindo do lado da mulher dele às 13h30 da manhã. É por isso que eu acho que ele merece ganhar. Eu não sei quanto é que ele está ganhando agora, mas na minha opinião, um pastor numa cidade pequena como a nossa deveria ganhar no mínimo R$10.000. Sabe, é isso que os pastores fazem. Eles cuidam da vida das suas ovelhas. Então eles merecem ganhar. Bom, por hoje é só. Eu gostaria que vocês realmente refletissem. Pense no conceito de branquitude. Pense, você percebe, no programa ela disse uma coisa, a jornalista, que era negra, ela disse uma coisa que me fez pensar. Ela disse assim, talvez os brancos não pensem nos privilégios que eles têm. Eles têm tanto privilégio que quando a polícia aborda eles pensam, acho que o policial quer uma informação minha. Eles não pensam o que o negro pensa. O negro pensa, eu acho que vão me prender, eu acho que querem o meu documento, o que será que eles vão me acusar agora? Gente, eu acho que a gente... eu estou falando para vocês uma experiência que eu tive. Eu nunca achei que eu fosse chegar à conclusão que o nosso feriado do Dia da Consciência Negra, ele foi algo tão importante, talvez um dos mais importantes que a gente criou nos últimos tempos. E pessoas como eu, que não tiveram que não tiveram dificuldade na vida, né, que não sofreram racismo, para que pessoas como eu que não tiveram racismo possam se deparar com um programa como esse na televisão e reflexionar sobre a sua vida. Reflexionar que eu tive uma vida aí de, 30 anos ou mais estudando e não tive um colega e não tive um professor negro. A gente tem que pensar que isso não é normal. Tá bom?
Eu peço para você, se gostou dessa reflexão, peço para você curtir, peço para você compartilhar, ative o sininho, se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. Obrigada.